Quanto ao modernismo, eu não penso nada, eu não acho nada, mas existe um livro que eu recomendo e que acho que sem ele não dá para entender exatamente o que foi o movimento modernista no começo do século XX. Esse livro chama-se Rites of Spring, Ritos da Primavera, do historiador Modris Eksteins. Eu acho assim, o melhor livro de história que saiu, desde o clássico do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, eu não li uma obra histórica tão impressionante quanto esta. Impressionante, vamos dizer, pelo volume de informações que ele consegue articular e pela profundidade da interpretação que faz dos documentos. E ali ele mostra, vamos dizer, primeiro, que o livro é sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele mostra que o que estava em jogo ali era de fato a revolta modernista, encarnada sobretudo pelos alemães, contra uma concepção mais conservadora da ordem europeia, representada no caso pela Inglaterra e a França. A tese é muitíssimo bem demonstrada, eu acho que não tem como escapar disso. Então a Alemanha, no caso, aparecia como o grande difusor, vamos dizer, da rebelião modernista, né, e irracionalista, seria o caso da rebelião romântica, tá certo? Que é um aspecto da Revolução que voltaria a aparecer depois nos anos 60. Isso aí encaixa muito bem numa tese mais geral que eu tenho, que é a da unidade do movimento revolucionário. Desde que surge o movimento revolucionário, ele começa a surgir com aquelas seitas messiânicas no século XIV, mas ele se perfila como uma unidade autoconsciente a partir do iluminismo. Eu digo unidade autoconsciente porque cada geração de revolucionários se refere conscientemente à sua antecessora e vamos dizer, se reconhece como participante de uma tradição histórica. Então, é possível você traçar a história do movimento revolucionário desde o iluminismo até hoje apenas na base da autorreferência que os autores revolucionários fazem. Quer dizer, não é uma interpretação que eu estou dando, é a própria autoimagem do movimento revolucionário que eu estou expondo. E existe uma característica histórica recorrente que é a seguinte: quando a camada mais recente da ideologia revolucionária começa a falhar, começa a fazer água, começa a se desmoralizar, automaticamente uma das camadas anteriores é trazida à tona de novo para revigorar o espírito revolucionário declinante. Um exemplo que eu dei num artigo recente foi justamente esse, que quando teve o relatório Khrushchev em 1956, desmoralizando o establishment soviético, então o que aconteceu? Houve uma crise de credibilidade no marxismo. Automaticamente surge a nova esquerda nos Estados Unidos, que trazia uma forte inspiração, vamos dizer, irracionalista romântica. Tá certo? Com o negócio das drogas, liberação sexual, feminismo, gay, etc, etc. Tudo isso fazia parte, vamos dizer, da rebelião romântica. A rebelião romântica, por sua vez, tinha duas fases. A inicial, que foi no começo do século XIX, com Jean-Jacques Rousseau, e o movimento modernista, sobretudo da Alemanha, no começo do século XX, justamente esse a qual está se referindo o Modris Eksteins. Na Alemanha, na época, havia todos esses movimentos de juventude, liberação sexual, movimento gay fortíssimo na época, e o culto das drogas também, tudo isso apareceu na Alemanha nesse período também. Reapareceu na Alemanha nesse período. E quando reaparece novamente, nos anos 60, é justamente para revigorar com essa substância romântica o corpo declinante da Revolução Mundial. Funcionou. Mais recentemente, após a queda da União Soviética, aparece de novo, vamos dizer, um estado de espírito negativo entre os líderes revolucionários, estado de espírito do qual dá testemunho esta carta das Farc, enviada à 13ª reunião do Foro de São Paulo, né? E ali a gente vê que logo após esse choque que foi a queda da União Soviética, aparece o quê? Aparece um neo-iluminismo. Quer dizer, o iluminismo como primeira camada histórica do movimento revolucionário,
ele reaparece agora para enxertar novas forças no corpo da Revolução Mundial. Então, de repente, reaparece de novo o mundo neo-iluminista. Mas isso apareceu no mundo inteiro. Todo mundo, de repente, retira do túmulo, né, as múmias, velhas múmias, Voltaire, Diderot, né, aquele bando de charlatães miseráveis do iluminismo, né, mentirosos até a demência, e que já estavam, de certo modo, dentro da história do movimento revolucionário, eram considerados superados. Marx os considerava apenas antecessores burgueses dele mesmo. Então, estavam aparentemente enterrados. Mas quando o corpo da revolução fraqueja, você puxa essas camadas anteriores para revigorar. E numa dessas aparece justamente o modernismo, tal como o estuda o Modris Eckstein. Não deixem de ler esse livro. É uma obra-prima, chama-se Rites of Spring, Ritos da Primavera.